Boa noite. Eu havia um tempo atrás feito esse canal com um objetivo bem diferente do que eu tenho hoje. Um tempo atrás, eu queria apenas desenvolver a minha musculatura, mudar meu corpo, desafios de como fazer isso. Não que isso seja um objetivo ruim, porém eu negligenciei o meu lado espiritual, o meu lado mental. Não fazia terapias, não colocava isso como prioridade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente emotiva, sensível a tudo à minha volta, aos acontecimentos, as vibrações. Então, deixar isso de lado foi realmente uma coisa que eu não deveria ter feito. Aí acabou ocorrendo que em 4 de dezembro eu tive a minha crise do pânico forte, que depois disso desencadeou várias crises. Pois bem, quais são os motivos que eu elenco para essa crise que eu tive? A ansiedade eu sempre possuí em relação a provas, né? Eu sempre fui muito ansiosa. Eu tenho que tomar remédio para não me dar diarreia, eu tenho que me preparar muito bem psicologicamente. E eu tava nesse ritmo porque eu fiz um concurso, né? Tava querendo muito ser concursada, ter estabilidade, né? Que eu já sou uma pessoa de quase 30 anos, eu preciso realmente dar um, um sossego para minha mãe financeiramente, ela que me ajuda. Então eu acabei negligenciando essa parte espiritual e mental, e como eu estava frágil, né, nesse período, eu já estava no período de fazer os testes psicológicos, eu fui para Curitiba, aí eu fiz o teste, antes de fazer o teste psicológico, minha mãe me deu um remédio, Astalopram. Para muita gente ele serve como auxiliador, né? Só que no meu estado, ele me desencadeou uma crise do pânico. E naquele dia eu já senti o coração acelerado e tal. Eu falei, cara, isso não é normal. E eu fiquei muito preocupada, eu quase fui no médico, porque quem não tem conhecimento do que é uma crise do pânico acaba achando que realmente está tendo infarto. Mas na verdade o infarto ele é desencadeado por outros fatores, né? Genético, é dor no peito, você não sente a dor no peito, você sente a sensação que o seu coração está muito acelerado. Tem pessoas que têm outros sintomas, ficam se movendo sem parar e tudo mais, né? O meu sintoma era esse. Então, eu fiz a crise passou, fui fazer a prova, achei que era só por causa do remédio, mas eu ignorei o fato que meu cortisol estava muito alto, que há muito tempo eu estava distante de Deus, que eu não estava dando a devida importância para o meu lado espiritual, que para mim sempre foi importante. Para quem não sabe, né, na verdade ninguém sabe, esse lado espiritual começou muito cedo na minha vida, 10 anos atrás mais ou menos. Eu já tinha entrado na igreja, né? Tinha conhecido o Espírito Santo, tinha sido batizada. E tudo foi muito maravilhoso para mim até a perca do meu pai. Porque eu aprendi, né? Eu tinha aprendido como líder que se você orasse com fé, tudo aquilo que tivesse na Bíblia ia acontecer. E infelizmente comigo não aconteceu. Meu pai faleceu, teve um infarto. Eu não tive assim nenhum sonho, um aviso divino para me preparar para esse momento, e eu entrei em parafuso e eu não consegui permanecer com a fé que eu tinha e acabei desviando, saindo. Mas nesse tempo, nesses 10 anos, eu tive algumas permanências em Deus e aí saí. Aí todas as vezes que eu voltava era mais difícil, realmente. Essa história de que quando você se liberta e ele acha a casa vazia, vem 7 vezes mais, na minha vida foi verdade. Porque todas as vezes que eu me afasto e tento voltar, é muito difícil. Tanto que nessa etapa da crise do pânico, foram meses de recuperação. Eu tomei remédio só por um mês, porque o que aconteceu? Após a prova, eu fiquei muito chateada, porque eu vi que eu não poderia assumir.
E todo aquele esforço de ter estudado, de ter ido para lá, né, sempre colocando a questão do dinheiro como a coisa mais importante da vida, e realmente não é. Hoje eu tenho total ciência disso, né? Eu, em 4 de dezembro, estava muito triste. E como a minha mãe, de vez em quando, para ela esse remédio funciona, foi passado, ela me passou novamente. E eu tomei. E eu tava fazendo almoço, porque ela tava me achando muito triste, eu já tava com o cortisol muito alto. O que que é o cortisol? É um hormônio do estresse no corpo, né? Eu não tava querendo sair de casa por conta do estresse que eu passei de não poder assumir, ainda depender dela. Isso me fez muito mal e eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Estava desenvolvendo uma fobia social muito forte. E pra quem sabe, eu não sou assim, eu sou uma pessoa sociável, por mais que eu aprecie meu tempo sozinha, que na verdade é sempre com meus 5 gatos e orando e estando com Deus, mas eu gosto de estar com pessoas, né? Eu gosto de conversar, de ter relações humanas, e eu estava totalmente distante disso. E eu tomei novamente esse remédio em 4 de dezembro, tanto que eu tenho a foto internada, que eu tomei a medicação lá. Eu tomei o remédio e a crise foi a mais forte que eu já pude imaginar. Meu coração acelerou muito, muito mesmo. E só que realmente não é um aceleramento que na verdade é real, porque quando ela mediu minha pressão não passava de 13, de 14, então isso não é para quem vai ter um infarto, a pressão tem que estar tipo acima de 20, de 19, de 18, de 16 é um alerta, mas pô, 12, 13. Na verdade, eu acho que aquele dia não passou de 13. Só que eu sempre fui uma pessoa que teve pressão baixa. Então, qualquer coisa que se eleva para 10, para 12, eu sinto muito no meu corpo, porque meu corpo não é acostumado a essa elevação de pressão. Então, o remédio bateu e eu meio que senti, né, o corpo não estava acostumado e veio muito crise. A crise veio muito forte esse dia. E por tão forte que veio que eu fiquei com medo de ter ela novamente. Então, chegando no hospital, eu medi a pressão, não estava alta e os médicos não conseguiram identificar, né, de cara o que era. Aí eu fiz eletro, fiz exame de sangue, tudo normal, só que na hora de tomar a medicação para ficar mais calminha na cadeira, tinha um paciente do meu lado passando mal. O médico que me atendeu foi totalmente, infelizmente, né? A gente não pode dar mau testemunho das pessoas, mas a forma como ele me tratou propiciou para que a crise se intensificasse naquele momento. Porque eu falei, doutor, eu não estou bem, eu não conseguia nem ficar sentado. Passei muito tempo sem conseguir ficar sentado. Porque se eu ando, parece que dispersa e eu melhoro, mas é só uma coisa da nossa própria cabeça, né? Uma coisa da minha crise. E ele falou, não, você não tem nada. Aí eu falei, doutor, mas eu tomei o Astalopram, será que se eu tomar essa medicação eu posso ter alguma reação? Aí ele falou, não, isso aí você só vai ver na hora. Isso não é uma coisa que a gente fala para as pessoas que estão em crise de pânico, né? Todo tipo de medicação tem risco, mas os riscos são muito mínimos. É igual uma anestesia dentária. Pô, é todo mundo que vai morrer? Não, é uma quantidade muito mínima. Vacina é uma quantidade mínima. Então os médicos, o médico que me atendeu não teve essa sensibilidade. Fala, não, fica tranquila, minha querida, vai dar tudo certo. Essa medicação não vai te trazer nenhum efeito, pois a forma como ele falou não me deixou tranquila e no início eu até consegui tomar, mas a pessoa passando mal e eu com nível de cortisol alto, eu tive várias crises sentada na cadeira, tomando soro. Não consegui terminar de tomar a medicação. Parece que minha pressão elevou muito, porque eu comecei a ficar ofegante lá. E eu pedi para arrancar tudo e falei, não, eu vou embora, senão eu vou morrer aqui. E eu arranquei a medicação, eu pedi para a enfermeira tirar e a gente veio embora para casa. E eu só no chá, que eu gosto de tomar chá de cidreira, camomila, esses chás calmantes sempre me ajudaram muito nesses momentos, né? E tomei todo tipo de chá, porém, o medo que eu tive desse episódio da crise foi tão grande que ele ficou internalizado na minha mente, né? E para quem acredita, no caso eu sou cristã, eu creio que também na área espiritual eu estava sendo testada naquele momento.
E veio muito forte as crises, os meus medos de que eu não ia conseguir mais viver em sociedade, de que eu não conseguiria mais assistir a um culto, por exemplo, que eu não conseguiria mais ficar sentada em qualquer ambiente, assistir um filme, viajar de avião, fazer qualquer coisa, iria me dar crise do pânico, que eu não poderia tomar uma hack, porque por mais que eu já tenha 30, eu ainda não tenho filhos, né? E futuramente, talvez, se Deus me conceder, eu gostaria, né? Que eu não poderia ter filhos, porque ia me dar a reação na hora que eu tomasse anestesia. Então, esses medos se acloparam de uma forma na minha mente que me aprisionaram por muitos meses. Não foi fácil, né? Minha mãe me ajudou, né? Meu namorado tem me ajudado, mas olha, é uma luta diária. Eu hoje posso dizer que eu estou curada, porque já faz muitos meses que eu não tenho as crises. Por quanto tempo eu tomei medicação? Somente por um mês. Por quê? Tomei por um mês e eu tomava sempre menos do que o médico falava. Eu sempre percebia que se eu tomasse a mais, eu tinha uma reação adversa da que eu queria. Eu sei que eu não posso me medicar, eu sei que isso é errado, mas era a forma como o meu corpo estava reagindo no momento. Ele passou para mim Rivotril e Roxetin. Então eu tinha que tomar 2 gotas de Rivotril e o Roxetin, metade do Roxetin, que era uma dosagem menor. Eu consegui tomar por um tempo, percebi que ajudou muito pouco, né? Nas minhas terapias que eu fiz com esse médico, ele sempre prepotente, dizendo que uma dipirona que cura febre, eu tenho que tomar, você não toma toda a dipirona, por que você só tá tomando pouco do remédio? Né? Eu realmente desenvolvi esse medo de remédio e eu estava tentando me curar e fazendo a terapia com o psiquiatra e a terapia com o psicólogo. E nesses 2 momentos eu percebi que eu não precisava daquilo, porque o que mais me ajudou, o que realmente me trouxe a cura e a paz que eu precisava é Deus. É estar em oração, é estar sempre em conexão com o espiritual, fazendo as terapias. Eu não deixei de fazer as terapias com a psicóloga. E o médico até falou pra mim na minha última vez, né, que ele receitou um outro remédio pra mim. E o Roxetin que ele me deu de amostra grátis tinha pouca dosagem. E aí o que tinha sobrado era de muito, e eu não tava gostando de tomar esse de muito, porque ele vinha de uma vez, né, batia de uma vez o efeito dele. Aí ele falou, não, toma o Fluoxetina em gotas, mas você tem que parar, você só vai ficar bem se você conseguir tomar 15 gotas do Roxetin. Eu falei, não. Pra mim mesma eu pensei, não, isso não tá certo. E ele ainda terminou falando, ó, você tem esse caminho, que é tomar remédio. E você tem o caminho, que é não tomar remédio. Não tomar remédio também pode curar, mas tomar remédio vai ser mais rápido. Qual dos dois você escolhe? Eu escolhi não tomar mais remédios. Por quê? Nesse mês, eu emagreci 10 quilos. Eu não tinha vontade de comer. Eu comia 4 garfadas e já tava bom. Eu não conseguia comer mais. Tudo em mim ficou péssimo. Meu humor piorou muito. Eu ficava frequentemente com medo de ficar dependente daqueles remédios para ser feliz. Ficava frequentemente com medo de precisar disso para tudo na vida. Então, eu realmente me abdiquei. E foi difícil no início, né? Eu contei com o apoio de muitas pessoas que são só meus familiares mesmo. Minha mãe começou a ficar mais próxima de Deus, orava comigo. O Salmo 21. A minha sogra minha sogra e a mãe dela fez uma água e orou sobre a água. Eu tomava água todos os dias e orava também. Mas eu passei muitos medos por conta da ansiedade. Teve uma vez que até na oração eu recebi uma seta assim, logo você estará comigo no paraíso, como se eu fosse morrer no outro dia. E isso era uma total mentira, porque no outro dia eu acordei, e naquele dia pra mim foi um terror. Eu achava que realmente aquele era meu último dia, que Deus que tinha falado comigo. Então até nas nossas orações a gente tem que orar para conseguir orar. Porque a gente também pode ser tentado e testado nelas.
eu ouvi aquilo e não senti paz, aquilo que não sente paz não é de Deus, não trouxe paz, não trouxe clareza. Pode ser até uma palavra bíblica. Se ela for desconectada do que é para você, ela tá errada naquele momento. Então, eu realmente passei por um momento muito turbulento na minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer. Eu vou continuar assim com o objetivo, agora eu preciso perder peso, porque a hora que eu parei de tomar os remédios, veio um rebote muito grande, e a ansiedade permaneceu, não com a crise, como crise do pânico, né? Porque eu consegui ir ao dentista, eu consegui ir ao cinema, ao shopping, as coisas que haviam sido bloqueadas, porque se eu ouvisse um barulho muito alto, já atacava a minha ansiedade. Se eu ficasse parada, já atacava a minha ansiedade, porque eu tinha que estar sempre movimentando. Eu ia no parque 2 vezes ao dia para andar quase 2 horas para não ficar com ansiedade, para ficar bem cansada em casa e dormir. Assistindo filme, eu tive crise de ansiedade. Então, realmente não foram momentos... Ai, acho que tá com alergia. Momentos fáceis para mim. Só que em todos os momentos, pode ter certeza, se eu estou aqui falando com vocês hoje, é porque Deus me amparou. E em muitos momentos eu achei que era impossível. Que seria impossível conseguir voltar a estudar, né? Porque eu sou formada agora em Direito, eu achei que seria impossível conseguir voltar a estudar, me concentrar, por conta desse medo, por conta dessas fobias que eu adquiri nesses períodos. Só que hoje eu venho aqui como vencedora, né? Final de semana que vem eu vou fazer a prova da OAB. Quer dizer, que vem não, domingo agora, né? Próximo domingo. E eu creio que Deus vai estar comigo. Ele já disse pra mim que Ele vai estar segurando a minha mão a todo momento que eu clamar, que eu falar com Ele. Eu não vou precisar ter medo, porque Ele sempre esteve e sempre está comigo. Então, é difícil pra mim hoje não se emocionar falando desse período da minha vida. Porque a gente pensa que a vida é só dinheiro, que a vida é só... gira em torno do dinheiro, não que é só dinheiro, né? Mas que gira em torno de você ter coisas. Mas a coisa mais importante é a paz. Você deitar no travesseiro, dormir, acordar e ficar em paz. Essa é a coisa mais importante. E a quem hoje passa pela crise de ansiedade, hoje eu leio esse versículo que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, creia, Deus é poderoso. E a minha vida tem sido tão maravilhosa, tão diferente do que eu imaginava. Eu achava que eu precisava de coisas, né? Eu passei muito tempo longe de uma rotina espiritual. Hoje eu acordo, faço as coisas primárias, que eu tenho 5 gatos, tenho que cuidar deles de manhã, mas já vou orando, falando com Deus, buscando o Espírito. E quando eu e ele se conecta, é maravilhoso, me dá paz, me dá, nossa, é tudo que eu preciso para ser feliz. E eu percebi que o corpo é importante e Deus tem falado comigo, o corpo é importante, eu preciso cuidar do meu corpo, agora eu tô num processo de emagrecimento, porque eu tô com mais de 70 quilos. E é importante manter minha saúde para que eu possa sempre servir com alegria e eficiência a Deus. Mas o corpo, por mais que a gente cuide e ame ele é uma casca. Ele
perecível. O que não vai perecer é a nossa alma e espírito em Deus, se a gente permanecer nele. Então, hoje eu digo, coloca sobre Deus o seu jugo, coloca sobre Deus a sua dificuldade, de verdade, de coração, que Ele ajuda, Ele alivia, Ele escuta. Você pode hoje não ter, como eu passei esse período da depressão, da minha ansiedade, sem apoio de ninguém além da minha família. Tinha dias que eu acordava à noite e eu só chorava, porque eu tinha muito medo de morrer com aquele sentimento. Mas Deus estava me ouvindo. E Deus também falou para mim, Luana, é fruto das suas escolhas, porque o processo, o motivo do processo está demorado. É para você dar valor a esse estado mental bom que você vai adquirir. É para te dar força. E vai saber que não vai ser mais qualquer coisa que te abala. Uma pessoa que passa por uma crise do pânico, ela chega bem perto do que pode ser um sentimento de pré-morte. Porque a sua mente gira em torno disso e você fica num estado muito, muito, muito além da capacidade humana aguentar. Então, esse cara é muito pequeno pro que ele é, esse Deus maravilhoso que eu conheci há 10 anos, nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante esses dias atrás, no meu aniversário de 28 anos, eu estava em casa e eu falei com Deus. Eu falei, Deus, hoje é o meu aniversário. Eu não quero nada material no momento. Eu só quero a tua presença. Me presentei assim. E foi um dos momentos mágicos da minha vida, porque a presença de Deus veio tão forte, que eu fiquei mais de meia hora na unção, sentindo a presença, sentindo o toque dele. E nossa, só de lembrar eu sinto muita alegria nisso. E eu gravei tudo pra mim poder me lembrar nos dias tristes, nos dias que eu achar que não tem solução. Porque quando você tá sentindo o toque da presença de Deus, nada mais importa, nada mais te fere, aquilo ali é tudo. É como se realmente a gente fosse preenchido de algo que faz a nossa suficiência como ser humano, como ser vivente. Então, é isso que eu venho falar hoje. Esse canal vai se voltar mais para ajudar pessoas com ansiedade. Eu posso ainda filmar treinos, posso ainda dar dicas de alimentação, mas quando você é tocado de verdade, sabe? Porque eu tenho outros, digamos assim, outras especialidades. Eu gosto de cantar e eu tava até fazendo aula de canto, tenho música, só que eu pensei comigo, e Deus toca, não tem como você se entregar pela metade, eu tenho que me entregar de verdade dessa vez e eu não quero jamais sentir novamente aquelas sensações de quando eu estou desamparada mesmo. Então eu decidi que minha vida sempre vai ser Ele em primeiro lugar. Vou terminar após o que eu tô fazendo em Direito do Trabalho. Talvez eu queira também dar aulas, eu gosto de interagir com as pessoas, de ajudar as pessoas, de ajudar animais. Então, eu quero terminar minha pós, eu quero passar na OAB para encerrar esse ciclo. Mas, principalmente, eu quero trabalhar na vontade de Deus, naquilo que Ele tem para mim, podendo ajudar as pessoas, sendo um testemunho. Porque tudo que eu disse é verdade, eu tenho fotos, eu tenho vídeo, eu tenho pessoas, eu tenho
situações em que eu estava lá e que eu posso descrever com mais clareza. E para mim, eu tô fazendo isso agora porque jamais eu conseguiria fazer quando isso foi recente, porque doeu muito em mim. Doeu mesmo, uma coisa que era difícil falar, eu falava, eu relembrava e dava crise, e até eu conseguir entrar nesse processo de cura foi difícil. Mas é importante dar o testemunho que aquele que carrega o nosso fardo está conosco a todo momento e nos ama infinitamente, independente do que somos e do que temos feito. E é isso. Amém. Amém, Deus. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E se uma pessoa só já se sentir tocada e quiser uma informação sobre como lidar com isso em Deus também, em como tenho feito as minhas rotinas, em como eu me curei por completo, pode deixar um comentário, pode chamar no direct e eu responderei, que eu terei o maior prazer de falar daquele que me curou, de como eu tenho feito a minha rotina de estudo e dedicação também. E é isso. Tchau.